Fala sobre a diferença de cultura da FIT, Use, Uninove, Grupo Estado, etc. São empresas, olhando de fora, muito diferentes, Sim. né? Uhum, Como que isso uhum. se manifesta assim, no dia a dia de um profissional de dados ou de tecnologia que desembarca aí para trabalhar e resolver algum problema, né? O que eu acho, né, Diego, quando a gente fala de cultura, no final do dia é mais ou menos como a gente se trata e como a gente decide. Vamos brincar, né? Cultura é um negócio difícil de falar, porque cultura é aquela coisa que todo mundo sabe o que é, mas não consegue explicar, né? Então, para simplificar, como é que a gente observa a cultura, né? Cara, de um país, de uma cidade, de uma família, qual é o nosso processo decisório, né? E como a gente se trata. Essencialmente são esses dois pontos. É claro que quando a gente vai estudar cultura, tem fundamentação aí muito mais ampla. Cara, e qual é o grande barato? Toda cultura, de toda empresa, vai ter coisa legal e vai ter coisa que não é legal, né? É o que você potencializa que é legal, né? De falar, putz, cara, isso aqui nessa empresa é muito bacana. Então, eu trabalhei em empresas muito diferentes e posso dizer que fui muito feliz em todas elas. Muito feliz mesmo. Me senti muito bem em todas elas. Porque teve coisas que, putz, eu me sentia completamente encaixado, e dos pontos que eu não concordava, aí trabalhando em recursos humanos, né? Foi uma oportunidade incrível para você propor um pouco de mudança, mas tem um segundo ponto que você fala, pô, isso aqui é fundamental naquela cultura. Não faz sentido mudar. Isso, pô, enfim, é do core do negócio e tal. Então, acho que o grande barato de trabalhar em empresas tão diferentes é que te dá uma possibilidade de aprendizado muito mais amplo, né? É como você viver em países diferentes, em cidades diferentes, né? É o quão você curte aquilo daquela cidade, daquele país. Então, tem lá o país que as pessoas são mais reservadas, tem ganhos e perdas. Tem um país que as pessoas são mais calorosas, tem ganhos e perdas. É o que você aproveita de aprendizado de cada uma delas. Um ponto importante aí, pô, a gente ainda mais falando para quem está começando carreira, eu costumo dizer, eu não sou psicólogo de formação, não tenho legitimidade técnica, aqui lugar de fala, mas a cultura não pode te causar sofrimento. Ah, olha, eu trabalho nessa empresa, independentemente do ramo de atuação, e eu não concordo com nada do que está aqui. Vale uma reflexão. O problema pode não ser a empresa, o problema pode ser você. Porque aquilo está estabelecido, está rodando bem. Não tem um grande esforço da própria empresa para fazer uma mudança estrutural. Mas eu estou ali dando murro em ponta de faca. Fase 1, vou propor o que eu penso. Segundo, o porquê aquela cultura gera algum tipo de problema, gera algum tipo de incômodo. E aí começa um processo de mudança. Agora, se isso não acontece, sendo bem direto, Diego, a gente fica chato, sabe? A gente reclama o tempo todo. Nenhuma empresa é legal. Ah, mas aqui tem esse problema. Acolá tem o outro. De novo, a gente se torna chato. Você reclama o tempo todo, né? É aquele colega de trabalho que a gente vai almoçar, ele reclama, que a gente vai pegar uma carona com ele, a gente reclama, que a gente vai pegar o metrô com ele reclama. Você vai se tornar uma pessoa chata, e não seja isso. Acho que aproveita o que é melhor, o que há de melhor na cultura, e todos os lugares vão ter, sem exceção. Pontos da cultura que você não curte, sugere alguma melhoria, mas entenda que você não vai mudar tudo lá porque você não concorda, enfim, se colocando num patamar absurdamente superior à cultura de qualquer empresa. E um candidato, olhando a empresa de fora, assim, eu vou decidir prestar processo seletivo aqui de uma vaga de empresa XYZ. Uhum. Como que eu tento entender qual que é a cultura de cada uma delas? Porque a descrição da vaga e o salário está claro para todo mundo. E a cultura? Sim. Como que eu tento sondar isso? Então, Diego, ótima pergunta. Falando em pergunta, candidato precisa perguntar. Né? Não é um campeonato de número de perguntas onde um entrevistador tem uma cota de 20 perguntas e você tem uma. É fundamental, né, que o candidato pergunte como é que é a cultura da empresa, das pessoas que se destacam aqui, que tipo de comportamento elas têm. Então, é fundamental que ele traga as perguntas, porque ele vai ouvir respostas, enfim, completamente diferentes, variando de empresa para empresa. Mas é perguntar, né? Essa é a questão base. E é claro que o que antecede a pergunta é, putz, o que eu imagino para minha carreira, o que eu planejo para minha carreira, qual empresa que eu me sentiria bem. Isso, eu tenho 45 anos, né? É um desafio para a carreira inteira, né? E para quem está no começo de carreira, é um desafio ainda mais complexo porque você está construindo a tua identidade profissional, né? Mas como eu falei, acho que o primeiro ponto é perguntar, e o segundo é buscar um bom case para a tua carreira, independentemente da área de atuação. O mundo corporativo, como qualquer outro segmento, ele tem as fases de moda.
né? Então tem as empresas da moda e tem os segmentos de moda. E aí todo mundo vai caminhando para ele. Não é um erro, tá? Tem ali uma tendência, não é à toa que isso acontece. Mas mais do que as empresas ou um mercado que todo mundo quer atuar, o que você quer para a tua carreira como teu desenvolvimento profissional, né? E aí, qual empresa que oferta isso? E, no geral, vai estar no escopo do cargo, na descrição do cargo. Putz, eu queria aprender esse tipo de metodologia, eu queria aprender esse tipo de função, eu queria estar nesse mercado. Legal, eu priorizo isso. E aí, com base nisso, eu vou disparar alguns segmentos ali, tá? Então, isso é fundamental, para onde eu quero ir. Óbvio que tem, sei lá, não sei se 15, 20%, tem um terço da decisão de carreira, Diego, que não se explica muito. Não sei se é um pouco sorte, um pouco por exemplo, uma empresa que depois eu fui lá algumas vezes, sempre fui muito bem recebido e tal. A minha empresa dos sonhos, quando eu era moleque, era trabalhar na IBM. Né? E por que eu queria trabalhar na IBM? Porque eu achava aquele prédio da 23 de maio fantástico. Na verdade, eu queria trabalhar naquele prédio. Qual função? Não tenho ideia, mas eu achava aquele prédio imponente, bacana, tal. Eu passava muito ali naquela região e eu ficava olhando ali o prédio, tal. Então eu achava, claro, tecnologia, sempre pujante, tal. Mas, enfim, né, qual é o motivo de escolha de uma carreira? Pode ser um prédio, ou pode ser uma empresa que você é consumidor. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, eu acho que assim, a gente também não tem que ter essa neura excessiva pelo planejamento, né? Eu tenho que ter cada decisão extremamente planejada. Eu acho que eu tenho que ter o geral planejado. Eu pretendo essa carreira porque quero aprender isso, porque o mercado remunera dessa forma, porque vejo alguns amigos que foram para esse segmento e, enfim, parte deles ou todos eles se deram bem. Eu costumo dizer que carreira é mais ou menos como a gente planejar uma viagem. Então, eu quero ir para a praia, né? Opa, legal, então eu vou aqui para o litoral sul de São Paulo. Aí tem a Praia Grande, tem São Vicente, tem Guarujá, tem Peruíbe, Mongaguá. Aí, sei lá, eu quero ir para o litoral extremo sul, vou lá para Peruíbe. Mas no meio do caminho, sei lá, cheguei em Santos, ali eu achei a praia bacana. Eu fico por ali. Mas eu queria ir para a praia. Então eu peguei Imigrantes, desci a serra, acertei, fui para a praia. Planejei Peruíbe, parei em Santos, que era mais perto quando você faz a distância aqui para São Paulo. Agora, se você pegar Fernão Dias e ir para Minas, que é um estado incrível, né? Tem cidades maravilhosas, cachoeiras lá incríveis. Eu não vou achar praia. E aí eu vou me frustrar e talvez eu reclame que Minas não tem praia. Não, o problema não é Minas, o problema sou eu, porque se eu queria ir para a praia e eu peguei a Fernão Dias, eu fui para Minas Gerais, eu não vou encontrar. Então, são essas referências. Quando eu falo da carreira, né, do candidato olhar, escolhe tua praia, né? E aí pode ser que você escolha uma cidade e caia na outra, é parte, a vida não é tão organizada como a gente gostaria que ela fosse. Mas é importante ter essa referência, né? Então, quero ir para a praia, eu vou descer a Imigrantes, quero ir para uma cachoeira bacana ali e tal, talvez, enfim, conhecer outras cidades que são incríveis, ou pegar Fernão Dias, que vai ter coisa boa no caminho. E não pode ser aquele chato que quer saber que 12h05 eu vou estar naquele museu, 12h10 vou tomar aquele café, né? Que é tudo planejado, porque não vai rolar, né? Você não vai Exato, ter... então acho que assim, a gente planeja para mudar, né, Diego? E aí fica aquele dilema, né, mas para que planejar se vai mudar? Justamente para você conseguir fazer gestão da mudança. Então, para no meio-dia e 5, você falou, mas eu achei um lugar aqui legal para. Então, eu posso chegar 2 da tarde, tem essa flexibilidade. E eu consigo atingir o meu objetivo do meio-dia e 5, como você citou, em algum lugar. Então, acho que quando a gente está começando a carreira, é importante a gente ter esses olhares. A gente tem que fazer um planejamento, mas a gente tem que ter ciência que ele vai mudar no meio do caminho, né? E ele mudando no meio do caminho, eu tenho essa flexibilidade, tenho essa agilidade de saber, putz, olha, cara, a coisa mudou, eu tenho que me adaptar a essa mudança e, enfim, usufruir o melhor que ela pode me oferecer.